Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou um dos monitores da Farmaco e eu vou começar então com o conceito de farmacologia. As nossas aulas são sempre aulas gravadas, tá? Que a gente vai disponibilizar por forma de links e vão ter alguns formulários e alguns flashcards dependendo do conteúdo. Cada monitor organiza a sua forma de dar aula, tá? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o monitor que deu a aula. No caso, se tiverem dúvida dessa parte, podem entrar em contato comigo. Então tá, vamos lá falar da introdução à farmacologia. A gente vai falar de conceitos, vai ser uma aula um pouco chata, porque é bastante conceito, mas eles são muito importantes para conseguir fazer o entendimento mesmo do conteúdo adiante, tá? Senão vai virar uma salada de fruta. Só mais uma atenção. Eu vou trazer aqui definições e conceitos dos livros que eu utilizei, né? Do Ilustrado, do Farmacologia Ilustrada e do Goodman, mas aqui a gente vai dar, esse vídeo ele é para o curso de Medicina, de Enfermagem, de Psicologia e de Biologia da FURG. E cada professor dá esse conteúdo de uma forma diferente e pode usar referências diferentes, tá? Então, por favor, quando forem escrever na prova, marcar na prova, utilizem a referência que o professor de vocês deu em aula e o conceito que ele deu em aula. Só reforçando que a ideia da monitoria é fazer uma coisa mais rápida e não tão demorada e tão completa como a aula do professor e nem se equiparar aos livros, tá? Por favor, estudem pelos livros, que é a fonte principal e mais completa. Então, o que a gente vai abordar nessa aula? A gente vai falar dos tópicos, que são os conceitos básicos, como é que se desenvolve medicamentos, o que é bioequivalência, o que é biodisponibilidade e a questão da intercambiabilidade dos fármacos. As definições, então, que eu quero trazer para vocês. O que é um fármaco? Ele é uma estrutura química conhecida que não é nutriente e ela não faz parte da dieta, tá? Não é uma coisa de comer normal, que vai fazer um efeito biológico quando administrado no organismo vivo. E ele vai ter dois nomes. Vai ter o nome padrão de registro, né? Nas instituições regulatórias da nação, no caso aqui a Anvisa, no nosso país, e o nome químico, que vai ser o nome da substância química regida pela IUPAC, que é um nome internacional, tá? Já medicamentos vai ser o quê? Vai ser um produto farmacêutico, tá? É muito importante que vocês saibam que medicamento significa produto. Então ele é um produto farmacêutico elaborado pela indústria que vai ter alguma dessas finalidades. Ou ele vai ser de curar uma doença, né, curativa, profilática para impedir o início da doença, paliativa para tratar a doença, mas não de forma curativa, ou diagnóstica, tá? Que vai servir para algum exame diagnóstico. E o medicamento ele pode conter um ou mais fármacos e ele vai conter todos os outros compostos que compõem o comprimido, o xarope, o spray, tudo que compõe também além do fármaco, tá? Que é importante saber que depois quando a gente fala de alergias, efeitos adversos, eles podem ser do fármaco que tem dentro do medicamento, ou eles podem ser simplesmente algum corante, algum composto além disso, tá? Que faz parte do medicamento. O que é muito comum, por exemplo, alergia aos corantes nos xaropes de criança. E não é o remédio, não é o fármaco em si, tá? Que dá alergia, e sim o corante. E aí, como eu falei, remédio, que acabei usando, é uma palavra leiga, tá? Ela é ampla e ela vai abarcar qualquer substância, procedimento, técnica, fé e crença com intenção benéfica. Não é usado no âmbito da saúde, a gente não usa remédio para falar de qualquer coisa dentro da farmacologia. Isso é uma expressão leiga que a gente deve evitar sempre para não ter confusão. Vamos a uns exemplos. Então, o fármaco de registro, paracetamol, o nome químico dele é tudo isso aqui, e a gente não usa na área da saúde. A gente não usa, ninguém vai se referir ao paracetamol como N4-hidroxi. A gente vai falar paracetamol, que é o nome de registro. Um exemplo de medicamento que contém o paracetamol, o Tilenol Sinus. Como a gente está vendo aqui na caixa, o Tilenol Sinus, ele contém o paracetamol e ele contém a pseudoefedrina, tá? Que é um descongestionante. Ou seja, esse medicamento, Tilenol Sinus, ele contém dois fármacos, porque ele contém o paracetamol e a pseudoefedrina, e mais todos os compostos desse comprimido que vão fazer a forma do comprimido, a cor, o gosto e etc, tá? E aqui eu botei uma figurinha de remédio, sendo que o remédio abarca tudo. É uma expressão bem leiga que a gente não deve usar, tá?
porque ele não se refere necessariamente a um fármaco. Mais conceitos aqui para vocês. O que é forma farmacêutica? Forma farmacêutica é o final, é o que a gente vê na prateleira, é o que a gente compra na farmácia. Então é a forma que o fármaco se apresenta para nós. A indústria vai fazer um medicamento e vai apresentar ele de alguma forma. Vai apresentar ele em forma de comprimido, de drágia, de pomada, spray, adesivo ou xarope. Tudo bem? De acordo com a forma farmacêutica, a gente vai ter uma posologia, que é como a gente vai administrar as doses. Então, exemplo, tomar um comprimido de 8 a 8 horas. Isso é uma posologia. E a dose é a quantidade de remédio, né, de medicamento, que a gente vai administrar uma única vez. Então, a gente vai administrar um comprimido, 10 ml de xarope, um adesivo transdérmico, é a dose que a gente vai usar. E um conceito placebo, que acredito que a maioria já tenha tido contato com ele. Na farmacologia, a gente usa placebo por uma substância sabidamente inerte, tá? Pode ser farinha, pode ser alguma outra coisa que a gente sabe que não tem um efeito terapêutico. E a gente vai usar para pesquisa ou para outros fins, mas sempre uma substância que a gente sabe que não tem efeito terapêutico nenhum. Mais conceitos agora. Janela terapêutica. É uma faixa de concentração entre a mais baixa e entre a mais alta permitida, sendo a mais baixa o início da ação terapêutica e a mais alta o início dos efeitos tóxicos. Então a janela terapêutica ela é um meio do gráfico, tá? Então ela vai até onde começa a fazer efeito e até onde começam os efeitos tóxicos. A gente gosta, a gente precisa manter os fármacos dentro da janela terapêutica, porque nós queremos eles funcionando no organismo, o que não vai acontecer se estiver muito baixo, e a gente não quer os efeitos tóxicos, o que seria muito alto. Dentro do tóxico, a dose letal 50 significa o quê? A concentração capaz de matar 50% da população estudada, né, de animais, com aquela dose, tá? Então a gente nunca pode chegar nessa dose letal, né, porque não é o nosso objetivo. E outro conceito que traz da química do ensino médio é de meia-vida, que é o tempo necessário para que o corpo libere metade da concentração da substância, tá? Pelo organismo. O corpo vai se livrar, vai metabolizar e excretar aquele fármaco em X horas. Quando cai metade da concentração, a gente vai definir a meia-vida. Agora, mais um slide de conceitos para vocês. É bem importante esses dois, tá? Reação adversa e efeito colateral, porque gera muita confusão. Então, vamos começar do mais amplo. Evento adverso. É qualquer coisa, acontecimento ou experiência do paciente que vai acontecer de ruim na administração ou após a administração do medicamento. É um termo amplo e a gente não usa muito, tá? Porque é uma coisa muito vaga. O que a gente usa? Reação adversa. É uma resposta prejudicial ou indesejável que vai ocorrer com o uso do medicamento. Aí eu trouxe o exemplo do AS, né? A aspirina. O ácido acetil salicílico, AS. Exemplo, ele pode dar rush cutâneo, ele pode dar broncoespasmo, ele pode dar síndrome de Rey em crianças após quadro viral. Ou seja, são coisas ruins que acontecem com os pacientes que ingeriram esse fármaco e não é o que a gente quer. A gente não quer que o AS faça isso. E ele é uma coisa ruim. Então, é uma reação adversa. Já o efeito colateral, ele é uma outra ação do fármaco que não a sua principal. O principal efeito do AS é a inibição da COX-1, tananã, que vai impedir a cascata inflamatória. Ele age mais como anti-inflamatório. Esse é o efeito principal. Mas a gente descobriu que o AS tem outra função. Ele tem um efeito colateral, que é usado na antiagregação plaquetária. Então ele vai ter o efeito de antiagregação plaquetária, e isso não é ruim. Isso é um efeito colateral. A gente usa atualmente o AS em certas doses para ter esse efeito, entendeu? Não é uma coisa ruim, a gente pode utilizar ao nosso favor esse efeito colateral. Isso vale para todos os fármacos que sabidamente tem efeito colateral, porque a gente vai usar esse efeito colateral ao nosso favor, porque a gente já sabe que existe. Essa reação adversa aqui,
a gente sabe que existe, a gente vai tomar cuidado com ela e fazer o máximo para evitar elas. Agora, saindo já dos conceitos, né, que são os conceitos fundamentais, com certeza os profs de vocês deram mais alguns, mas eu resolvi trazer esses. Agora passando para a fase do desenvolvimento de novos fármacos. De forma geral, acontece nessas fases: a descoberta de uma nova molécula, que tem alguma ação, a fase pré-clínica, que são os testes dessa molécula em células in vitro ou em animais, a fase clínica, que envolve seres humanos, aí tem as fases 1, 2 e 3, que são pertencentes à fase clínica, e a fase de farmacovigilância, que também a gente chama de fase 4. Então aqui uma figurinha melhor, tá? Então a gente descobre uma molécula ativa, a gente testa ela na fase pré-clínica em animais e in vitro, tá? Em tubos de ensaio, em placas e etc. E depois, quando passou disso aqui, a gente vai para a fase clínica. Fase 1, a gente vai testar se essa droga ela tem algum efeito, se ela é segura ou não. Então a gente vai fazer com poucos voluntários e com pessoas saudáveis aqui. Que a gente quer ver se a droga pode ser usada e se ela é segura, tá? A gente não está analisando o que ela faz, a gente só quer saber se ela é segura. Na fase 2, a gente vai aumentar um pouco os indivíduos, tá? E a gente vai pegar agora indivíduos doentes. A gente vai querer agora, porque a gente já sabe que a droga é segura, porque passou da 1 para 2, nós já sabemos que ela é segura. Então a gente quer ver se ela vai fazer efeito ou não. Tendo eficácia e tendo segurança, a gente passa para a fase 3, que é para aumentar e diversificar o tipo de pessoa que está tomando essa droga. Aqui pode ser interregional, internacional, e aqui são as fases grandes. E aqui a fase 4 é onde a população já está usando esse medicamento de forma ampla, mas a indústria ela vai continuar vendo e fazendo estudos sobre esse fármaco para ver efeitos, para ver consequências, coisas que podem acontecer pela ingestão desse fármaco que não tinha sido aparecido em nenhum desses outros aqui, tá? Exemplo, a talidomida, que vocês devem ter estudado em concepção e gestação, ou a sua matéria alternativa do seu curso, ela foi aprovada, ela passou por todas essas fases para náusea e vômito. Mas se descobriu aqui, ó, na fase 4, um efeito extremamente teratogênico que gera aplasia de membros, né? Gera fetos sem membros. Então foi só quando a gente ficou fazendo uma farmacovigilância que a gente viu esse outro efeito da talidomida que não tinha sido apresentado nas outras. Tudo bem? Isso aqui foi muito debatido na produção das vacinas, então eu acredito que seja mais fácil agora para a gente entender. Só lembrando que eu botei essas figurinhas que o desenvolvimento ele demanda tempo, ele demanda pessoal, ele demanda muito, muito, muito dinheiro, tá? É um procedimento extremamente caro e ao longo de anos. E perpassa muita tecnologia para conseguir fazer todas essas fases. Agora a gente vai começar os dois últimos conceitos que a gente vai trazer, que é a biodisponibilidade. E o que significa biodisponibilidade? É a fração do fármaco que vai atingir a corrente sanguínea